Bom dia, galera. Aqui é o professor Alex, do Colégio Universitário. Aproveita aí, se inscreve no canal. Hoje aqui a gente vai estar dando uma aula sobre redação Enem, com as principais dicas para você mandar bem nesse vestibular, certinho, galera? Então, a gente vai começar hoje com o nosso projeto aqui. Passar outro aí. A gente vai começar com o nosso projeto de redação. A primeira coisa que a gente vai falar hoje é sobre o principal erro, antes de falar de competência, o principal erro que aluno comete quando faz uma redação. Galera, vocês aí também já corrigem vários simulados de vocês e até hoje o maior erro que você pode cometer numa redação é não ir perguntar para o seu professor depois o que você errou. Se você não tirou 1000, ou se você tirou 1000 e não sabe por quê, certo? Você tem que trazer sua redação para o seu professor e falar para ele, professor, o que eu errei? No que eu perdi nota? Sabe, não é assim, nossa, tirei 800, tirei 900, tá bom. Não, não tá. Você tem que saber por que você tirou essa nota e o que faltou para você chegar no 1000. Então, galera, agora reta final e tudo mais, eu queria que vocês trouxessem mais os textos para mim, para a gente olhar lá, a escola tem um plantão fantástico de redação para isso. Traz o texto, que eu não vou falar só, você perdeu nota por gramática, vou te explicar, ó, essa vírgula aqui tem ou não por isso, esse acento aqui tem ou não por isso. Então, eu te explico as regras para você chegar lá, né? Bom, conforme o edital do Enem, as coisas que estão na internet, o Enem vai ser corrigido em 5 competências, tranquilo? A primeira competência diz respeito ao domínio da gramática. Isso é, como é a sua sintaxe e a sua gramática de ortografia, né? Essa, particularmente, é a parte mais difícil, porque é difícil você ter um domínio total de toda a gramática, né? Mas, ainda assim, dá para ficar no 160 para mais tranquilo. Quando você revisar o seu texto, você já olha aquele acento, já dá uma olhada se aquela palavra está certinha escrita, você vai revisando e vai mudando as coisas já, né? Você já, essa parte está mais acostumado. Na competência 2, ela vai avaliar de você duas coisas. Primeiro, se você tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão bem definidos, bonito no seu texto, certo? Essa parte vocês não tiram nota. Mas a segunda questão é de repertório. Isso é, você traz um repertório de fora da coletânea que tenha relação com o tema e seja bem desenvolvido, então a redação do Enem é obrigatório. Você tem que trazer algo de fora relacionado ao tema, certo? Vocês têm dificuldade quando pensar algo de fora? Tranquilo? Se você não trouxer, você vai ficar no 120. Então é 80 pontos que você perde por bobeira, certo? A competência 3, ela é relacionada à sua coerência, a forma como você seleciona as ideias. Um erro muito comum que eu vejo o aluno cometer nesse período, primeiro, é na introdução. Os alunos fazem uma introdução enorme, aí um desenvolvimento pequenininho. Galera, introdução não desenvolve argumento. Introdução só introduz. Você vai desenvolver o argumento no desenvolvimento, certo? Então, cuidado com isso. Quando você fazer a sua introdução, vai lá e só apresenta o elemento. A introdução não pode ter coisa demais. Por quê? Porque tudo que você coloca numa introdução, você está se propondo a refletir sobre. Se você fez uma introdução de 10 linhas, como que você vai desenvolver e explicar tudo que você colocou ali no resto do texto? Não dá. Então, a introdução, às vezes, menos é mais, certo? Traz, então, apresentou o tema, apresentou os argumentos ali, desenvolve aí no argumento 1 e no argumento 2 e traz depois a conclusão. Outra coisa, conclusão nunca apresenta argumento novo. Conclusão, você não vai trazer uma citação de que você não tenha falado no texto, você não vai trazer nada novo, você vai retomar o que você falou e vai fechar o texto. No caso do Enem, fechar com os 5 elementos. Beleza? A competência 4 talvez seja uma das mais fáceis para o Enem, né? A competência 4, segundo o edital, vai te avaliar em duas questões. Primeiro, sobre os mecanismos linguísticos, né? Então, os mecanismos de coesão que você usa. O Enem vai te obrigar a ter pelo menos, e eu exijo também, pelo menos que você tenha um elemento de coesão no meio de cada parágrafo, certo? Professor, não sei o elemento de coesão. Não tem problema. Eu vou dar uma tabelinha para vocês, certo? Alguns já têm aqui, mas com um monte de elemento de coesão para você ver, rever, estudar até cansar. Então, no meio do parágrafo, tem que ter pelo menos um elemento de coesão. E no início do parágrafo, sabe, eu recomendo que você coloque no segundo, no terceiro e no quarto parágrafo, se a gente for estruturar a nossa dissertação em 4 parágrafos,
no mínimo 3 elementos de coesão, começando o parágrafo. Isso é, fazendo uma relação intra-parágrafos. Então, entre os parágrafos para dar uma sequenciação. Tudo bem? Além disso, essa competência também avalia a sua capacidade de usar sinônimos. Sabe, uma redação que o aluno fica repetindo a mesma palavra toda hora, fica uma redação pobre em termos de vocabulário. Sabe, não é que você precisa usar elementos difíceis, palavras difíceis. Não. A questão é você realmente usar sinônimos para mostrar que você não sabe só aquela palavra. Sabe, em vez de você ficar falando pessoas, usam indivíduos, usam sociedade, certo? Então, usar sinônimos, usar palavras parecidas para não ficar dependente de uma única palavra, uma única conjunção. E o mesmo vai para os elementos coesivos, né? Não usar o mesmo elemento coesivo no texto inteiro, sabe? Tem uma variedade deles. Aqui na tabelinha que eu vou dar para vocês tem mais de 50 elementos coesivos de acordo com a relação que você quiser também, né? Aí você constrói a sua relação. E é claro, eles têm que estar empregados corretamente. Não dá para você usar um elemento adversativo para começar a sua conclusão. Certo? A competência 5 é a proposta, é a parte que geralmente os alunos mais perdem nota no Enem. Sabe? A competência 5, ela avalia, geralmente, ela pode estar em qualquer parte do texto, né? Mas geralmente ela fica na conclusão por termos de coerência. Na coerência, a gente avalia as relações das ideias do texto, na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. A competência 5 vai avaliar no Enem a forma como você se propõe a solucionar esse tema. Então, o que você traz para solucionar? Ela é a competência que geralmente mais aluno perde nota. Mas não perde nota porque é difícil. Perde nota porque não sabe fazer. Conforme a gente estuda na internet, estuda no edital, a competência 5 exige 5 elementos. Um agente, uma ação, um modo meio, um efeito e um detalhamento de um deles. Todo mundo aqui, alguém está perdendo nota na competência 5 quando eu devolvi as redações para vocês? Está perdendo? Chega lá, não está 200? Por que você não trouxe para mim para perguntar, então, no que você está perdendo nota e qual que é o que você não está fazendo? Certo? E todos vocês deviam trazer, né? Porque ninguém tirou 1000. Então, se não tirou 1000, alguma coisa está faltando. Sabe? Para a gente aqui, galera, aqui não tem problema nenhum você errar. Você errar aqui, tá de boa. Erra aqui que eu te ajudo, a gente tem plantão para isso, para você acertar lá no Enem. Então, na dúvida, erra aqui comigo. Pode passar para o slide, por favor? Certo, galera? Então, além disso, é claro, né? Segundo o edital do Enem desse ano, as coisas que você não deve fazer em hipótese alguma. Eu sei que vocês não fazem isso, mas não custa lembrar, né? Então, você não atendeu o tipo textual. Veja, se você não escreveu uma dissertação, então uma redação predominantemente em dissertação, sua redação está anulada. Certo? Então, você tem que escrever um texto que majoritariamente seja dissertação. Às vezes, você pode trazer um trecho de uma narrativa, pode trazer outros tipos textuais, mas a predominância tem que ser dissertação. Além disso, fuga ao tema. Eu já vi aluno bom zerar a redação. Por quê? Porque pega o tema, ele quer interpretar. Ele quer fazer um tema mais difícil possível. Por exemplo, ano passado, manipulação do usuário pelo controle de dados na internet. Tem aluno que pega, nossa, já sei, é fake news. Não, o tema não é fake news. O tema é manipulação do usuário pelo controle de dados na internet. Então, não foge do tema. Pega o título do Enem. O Enem é uma prova que não exige interpretação difícil de título, como a FUVEST, por exemplo. Então, no Enem, pega o título e escreve só sobre ele. Se você puder usar as palavras do título no texto, melhor ainda. Certo? Usem o título. Por quê? Porque o título é o que está pedindo. Então, você já vai ter abordagem do tema. Você já não vai fugir do seu tema. Sabe? Outra coisa também, cuidado quanto a isso, né, usar as palavras de não fugir ao tema com a objetividade. O seu texto não precisa ser escrito de maneira difícil. O texto escrito de forma muito complexa, às vezes tira uma nota igual ou até menor que o outro, porque é muito mais difícil. Por exemplo, você vai fazer uma redação sobre empatia. Você pode pegar e começar explicando o que é empatia, quais são os principais desafios que a empatia enfrenta na sociedade, e se propor refletir sobre isso. Isso é uma introdução fácil. Ou você pode começar assim, uma vez eu comecei até, e hoje eu estava ensinando isso, eu falei, nossa, por que eu ensinei tão difícil, né? Você pode falar assim, que o Brasil é conhecido mundialmente pela festa carnavalesca, em que as pessoas pobres, ricas, brancas, negras,
vão às ruas pular e festejar como iguais. No entanto, quando o carnaval acaba e as máscaras caem, revela-se a verdadeira face do povo brasileiro, misógino, preconceituoso e desigual, revelando a falta de empatia social. Bom, precisa escrever assim? Não. É muito mais difícil, tem muito mais chance de você se perder na sua coerência, de você fugir do tema e demora mais tempo. Não se esqueça que uma redação objetiva e clara, atendendo os critérios, vale a mesma nota e você sobra tempo para fazer a prova. Então, outra coisa, um texto de até 7 linhas, né? Se você tiver menos que até 7 linhas no seu texto, ele está anulado. E é justo, né? Vamos combinar, certo? No mínimo, você tem que escrever umas 20, 25 linhas, né? Cópia dos textos da proposta de redação, né? Eu vou falar daqui a pouco como você usar a coletânea, mas assim, você pode até copiar uma parte da coletânea ou outra, mas o seu texto, predominantemente, tem que ser seu. Você não pode ficar usando só cópia. Se você tiver mais cópia da coletânea do que texto seu, o seu texto está anulado por cópia. No entanto, mas eu não posso usar a coletânea? Pode, mas usa parafraseando. Pega o dado que está na coletânea e escreve com suas palavras, porque aí você já vai ter um grau de autoria, de interpretação sobre o texto. Então isso não vai mais se configurar como uma cópia, vai se configurar como um uso seu, certo? Outra coisa, na coletânea a gente vai se falar daqui a pouco, mas só para te deixar claro, você nunca cita diretamente a coletânea. No texto 3, o autor fala, não, pega o nome do autor, certo? Pega o nome dele, vai lá e traz ele como se fosse uma ideia também de fora, certo? Nunca citando texto 3, texto 2, na coletânea. Nunca faça uma reflexão sobre a prova, tudo bem? E principal, né? Desenhos. Se você fizer um desenho, você está rindo aí, mas tem gente que tem o hábito de fazer vai fazer uma exclamação, desenha exclamação assim com uma estrelinha embaixo. A prova está anulada por desenho. Sabe? Você vai lá, você faz o ponto final, sem enfeita o ponto final, você coloca um coraçãozinho. É um desenho, sua prova está anulada. Sabe? Então, principalmente a galera mais nova, né, que às vezes tem esse hábito, a gente sempre orienta, a gente fala, porque não custa falar, né? Parte desconectada, né, segundo A configurando o lado. Bom, eu acho que isso foi mais introduzido por causa lá de 2013 ou 2012, teve aluno aqui de Rio Preto, ele escreveu o hino do Palmeiras no meio da redação, vocês lembram disso? E naquela época não tinha ainda no edital do Enem esse negócio da parte desconectada. Aí o aluno escreveu a dissertação, só que no meio ia colocando trechos do hino do Palmeiras. Sabe? Aí começava falando sobre o tema, e qualquer ponto, quando surge o alviverde imponente, no gramado que o campo aguarda, ponto. Aí continua o texto. Naquela época não tinha no edital essa questão. Então eles introduziram no edital isso para fazer com o aluno que faça essa brincadeira com a prova, ou que tem uma parte desconectada, tem o texto anulado. Na época eu acho que ele tirou 500, saiu em todos os jornais. O aluno escreve no do Palmeiras e ainda assim tira 500 na redação do Enem. Porque como não estava no edital, não tem como anular, né? Nome, assinatura, rúbrica, certo? Se você se identificar na prova, né? Se você escrever seu nome no final da prova, ela está anulada, né? É sempre bom retratar, não é uma carta. E mesmo se fosse uma carta, você não poderia escrever o seu nome como pessoa, fazer uma falsa assinatura, né? E é claro, letra ilegível, tem uma diferença clara entre letra ilegível e letra feia. Sabe? Se a sua letra for feia, mas for legível, tá tranquilo. O problema é quando a sua letra não é nem feia, ela chega a ser impossível de distinguir as letras ali, certo? Cuidado, mas cuidado, que às vezes tem aluno que não forma da escrita, às vezes o N parece um M, sabe? Então cuidado com isso, que às vezes você vai ter um erro de ortografia. Então, atenção ao desenho da palavra. Ela pode ser feia, mas tem que ficar claro a letra que você quer escrever. Tudo bem? Pode passar para nós, por favor? Aí, quando a gente pega os temas da redação do Enem nos últimos 7 anos, né? O que foi cobrado nesses últimos 7 anos? Em 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. O Enem é legal, porque é uma prova que você vem com os argumentos quase prontos. Aqui você não precisa pensar, nossa, o que eu vou falar em 2018? Tá fácil, Um argumento, você fala sobre manipulação do comportamento do usuário. No outro argumento, você fala sobre controle de dados. E o contexto geral disso? Internet. Tua redação veio pronta já. Em 2017, desafio para a formação educacional dos surdos no Brasil. Você tem que pensar, bom,
quais são 2 desafios da educação dos surdos? Sei lá, vamos ver. Que tal preconceito e falta de escolas especializadas? Pronto. Eu posso focar meu texto só nesses 2 argumentos, relacionando eles. Não mais, não menos. O Enem, às vezes, quanto menos, melhor. Por que eu digo isso? Muito aluno sabe muita coisa. Chega lá no tema e fala, nossa, eu adoro esse tema. Agora eu vou deslanchar. Só que ele sabe tanta coisa, ele quer falar tudo. O problema é que você só tem 30 linhas. E como você só tem 30 linhas, às vezes não tem espaço para você falar tudo o que você quer. Então acaba se perdendo na coerência. Por quê? Porque você traz um monte de coisa, mas não desenvolve. Então, quando você pegar o tema, pega a folha do lado, pega o atrás do rascunho, pega um pedaço da folha que você não vai usar, e vai escrevendo tudo o que você sabe. Sobre esse tema eu sei isso. E enumera os fatores que você sabe. Aí fala assim, dessas coisas que eu sei, o que é mais fácil para eu falar e desenvolver? O que eu tenho mais facilidade? E é claro, aí seleciona. Dessas coisas que eu tenho mais facilidade, o que é mais fácil eu relacionar uma com a outra? Quais dos 2 argumentos ficam mais próximos para eu conseguir encaixar melhor na minha coerência? Você seleciona, então, você filtra os seus dados, sabe? Aí, ou senão você chega lá, você olha para o Enem e fala assim, meu Deus, não sei nada sobre esse tema, e agora? Tranquilo, você vai ler a coletânea, você vai tentar entender. Na coletânea, você já tira uma ideia, você já tira alguma coisa, você consegue. Para isso que serve a coletânea. A gente vai falar dela daqui a pouco. Aí, em 2016, caminho para combater a intolerância religiosa no Brasil. Bom, tem que pensar assim, quais são 2 desafios que a intolerância religiosa enfrenta no Brasil? Por que o Brasil tem problemas com intolerância religiosa? O preconceito é um deles, e talvez a gente pode falar da matriz de colonização cristã que o Brasil sofreu, e justificar isso por meio do preconceito. Então a gente pode, às vezes, trabalhar uma oposição nos argumentos entre a história do Brasil, de matriz cristã, e, é claro, as outras religiões, muitas vezes vindo de religiões africanas da escravidão, e relacionar que isso se reflete no dia de hoje, com o preconceito, com essas coisas. Por quê? Porque vem dos subalternos, sabe? Então, o Enem, geralmente, ele já vem pronto. É diferente da FUVEST, que você tem que interpretar o tema, pensar, saber filosofia. O Enem é um texto que 8 milhões, 5 milhões de candidatos têm que ler e conseguir fazer, sabe? Então, os temas geralmente são bem fáceis de você interpretar. 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, sabe? Então, quando você pega esse tema aqui, você tem que pensar por que a violência contra a mulher persiste na sociedade brasileira. E é claro, cuidado. Aqui, ó, é na sociedade brasileira, não é no mundo, sabe? Você pode citar o mundo? Pode, mas como analogia. Por exemplo, você pode falar da Rússia, em que a violência contra a mulher em casa, a violência doméstica, é legalizada por lei. Pode, mas você pode falar que... Mas nunca deixar só esse argumento assim. Você tem que trazer ele para o contexto do Brasil. Você não pode fugir do contexto que está empregando, certo? Porque perguntou a violência contra a mulher no Brasil, não na Rússia, não na Arábia Saudita, certo? Então, se fizer analogia com esses países, traz uma comparação para o Brasil, sempre quando o tema estiver falando de Brasil, né? Publicidade infantil em questão no Brasil, 2014. Esse é um teminha que tem que pensar mais um pouco, né? Mas por quê? Isso aí, vocês que acessam o YouTube, que estão sempre, vocês sabem, né? É febre até, se olhar nos Estados Unidos, tem gente que fica abrindo caixa de brinquedo na internet, já viram isso? Tem um menininho lá que ele ganha uma nota, ele tem uns 8 anos, ele fica abrindo caixas de brinquedos na internet, e ele já tem 20 milhões de seguidores. Sabe, o menino já é milionário com 8 anos, e a gente aqui estudando para o vestibular. Por quê? Porque a gente vai ser melhor que ele ainda, né? Estou brincando. Então, as empresas de marketing perceberam um fator óbvio. O pai, ainda assim, o pai que trabalha, que dá o sangue para conseguir o dinheiro, ele pensa bem antes de gastar. A criança é muito mais fácil de você persuadir, sabe? É muito mais fácil. A criança olha a propaganda, meu Deus, quem aqui nunca viu a propaganda de Hot Wheels e sentiu aquela vontade de ter? Certo? Pena que era muito mais legal na propaganda, né? Porque na propaganda você acha que o carrinho voa, que o carrinho faz tudo. Uma criança, nossa, eu ficava iludido com aquilo lá. Aí uma vez eu cheguei, meu amigo comprou o brinquedo, né? Porque eu nunca tive isso. Aí eu falei, mas é só isso? Sabe? Então a publicidade infantil
É uma questão interessante, porque as crianças são um público consumidor muito fácil de persuadir. E esse é um tema que daria um pouquinho mais de trabalho, porque você teria que refletir sobre essas coisas, né? 2013, sim. 2013 o tema foi sensacional, sabe? O tema foi sensacional porque foi o tempo da lei seca. A maior parte dos alunos que vão prestar o vestibular, acabaram de tirar a carteira. Então, a maior parte, 80% dos alunos, pelo menos, estão saindo do terceiro colegial, estão no verão de cursinho, estão tirando carteira de motorista, estão entrando nesse mundo. É um tema muito legal que caiu. Foi sobre a lei seca, então, sobre dirigir e beber no Brasil. Talvez um tema legal que poderia ser abordado esse ano também, eu não coloquei, mas pensando sobre isso, seria os riscos de usar celular no volante. Olha que legal um tema para o Enem, né? Já que eles trabalharam com essas questões. Os alunos que estão formando agora, vocês, que nasceram com o celular, sabe, que já usam o celular para tudo, no banheiro, na cama, antes de dormir, a hora que acorda, tudo mais, para acordar, para dormir, usar no volante também é um risco. Então seria um tema bem legal, comparando com 2013, para cair esse ano, por exemplo. Em 2012, na época, a gente estava estourando a questão dos refugiados. Perfeito, movimento migratório para o Brasil, né? A Nirvana é um exemplo disso, né, Nirvana? Você veio quando para o Brasil? 2015, né? Um pouquinho depois. Mas quando foi, estava estourando. Eu usei você de exemplo numa aula minha. Estava dando aula de atualidades. Eu falei, eu tenho uma aluna que ela veio desses lugares também, certo? Muito legal, Nirvana. Você está me devendo a sua história ainda, que eu quero muito saber ela um dia, certo? Ouvir os detalhes. Bom, aí aquela questão, como você usar a coletânea? Eu posso usar a coletânea? Pode, ela não está lá à toa, certo? A primeira coisa que tem que usar a coletânea é para você se intensificar no tema, é para você compreender melhor o tema. Então você olhou o tema, você já entendeu ou você não entendeu, você vai para a coletânea. Por quê? Porque a coletânea do Enem, ela te direciona, ela te dá uma ideia do caminho que você quer ela quer que você siga. Por exemplo, ano passado, na coletânea, ela trazia o termo algoritmo. Algoritmo é um termo que, se você for direto para a redação, você não vai conhecer. Mas ele é um sinônimo de controle de dados. Então, você falando de algoritmo, você já não precisa repetir controle de dados no seu texto. Sabe? Então, você ler a coletânea com calma é uma forma de você pegar dados, pegar informações, para que você consiga ampliar a sua visão de texto, né? E a outra, você pode usar os dados da coletânea, às vezes traz muito dado estatístico, traz uma ideia e fala assim, eu quero usar isso no meu texto? Pode, é válido, mas é claro, parafraseando, sabe? Não vai copiar igualzinho. E é claro, também não vai copiar mudando o tempo verbal, né? Certo? Que dá na mesma. Também não vai fazer lá uma coletânea, apresenta assim, 85% dos jovens tem acesso à internet. Aí você coloca no texto assim, segundo o IBGE, 15% dos jovens não têm acesso à internet. Não, né, galera? Isso ainda continua como coletânea. Você só inverteu o número, certo? Por quê? Você pode usar a coletânea para reforçar os seus argumentos, para provar o que você quer dizer, mas ainda não conta como repertório de fora. Então, você está lá, você quer usar a coletânea, claro, parafraseando, usa. Mas não esqueça de um momento do texto você trazer um repertório de fora. Certo? E é claro, grifa as informações mais importantes. Leia a coletânea com calma. Mesmo se você não for usar, fala assim, não gosto de usar a coletânea, gosto de ter um texto só meu, da minha cabeça. Certo? Grifa para você ver o caminho que pode ser seguido. Para você pegar sinônimos das palavras do título. Para você entender melhor, para você não ficar viajando no tema. Sabe? Então, para você ter uma visão mais ampla do tema. Ler a coletânea com calma não custa, certo? Tá com sono, Guga? Bom, aí como você usar o repertório sociocultural, né? Bom, galera, o repertório sociocultural, ele pode ser literalmente qualquer coisa que seja de fora da coletânea e tenha a ver com o texto, sabe? Então, muita gente tem uma visão equivocada. Tem gente que olha, meus alunos que me olham e falam assim, nossa, nesse tema aqui eu não vou usar Bauman, porque a redação inteira todo mundo vai usar. Bom, primeiro, né, galera? Você pegar assim da galera que presta Enem, a maior parte não conhece esses filósofos, né? É que vocês são de escolas particulares, vocês têm um ótimo professor de filosofia, tem um ótimo professor de sociologia, então vocês têm acesso a isso. Mas não são todos os alunos que têm. E mesmo se fosse, não dá, certo? A gente pressupõe isso, não dá para um professor, para os corretores, taxarem
Por que as pessoas usaram igual um tema? Porque, por exemplo, você pega lá, vamos fingir um corretor, o cara vai chegar na primeira redação e fala assim, nossa, esse aluno usou Bauman, muito bom e tal. Aí depois de 300 redações, nossa, esse é o número 300 de aluno que cita Bauman, vou taxar ele. Por repetição, porque todo mundo citou isso. Aí você fala assim, peraí, mas eu não taxei o primeiro, eu vou taxar agora? Você percebe como não tem sentido? Então, não existe isso. Não vou citar isso porque todo mundo vai citar. Primeiro que a maioria não sabe dessas coisas. Segundo que não existe isso de repetição. Você sabendo usar um elemento de fora que seja válido, já está tranquilo. Mas é que, precisa ser filósofo? Precisa ser sociologia? Não. Particularmente, eu acho citar filosofia o mais difícil. Por quê? Porque muitas vezes tem que interpretar o conhecimento do autor, você tem que fazer outras coisas. Se você souber, beleza. Mas também vale a pena, às vezes, você ter um dado, você ter um repertório sociocultural próprio. Pode ser, às vezes, uma música, você vai fazer uma redação sobre índios. Usa o Legião Urbana, a música Índios. Você começa lá, não ser morto por ser inocente. Os versos da música do Legião Urbana retratam a situação do índio no Brasil, que da colônia à república foi morto, teve suas terras saqueadas e hoje vive na exclusão como subalterno. Entendeu? Então, música que você ouve é válido. Precisa ser só essas músicas extremamente pensativas e tal? Não. Qualquer música que você ouça, que seja relacionada de alguma forma à proposta, é válido. A música da Pitty, Admirável Chip Novo, está no material de vocês do SAS. O material de vocês eu dei no primeiro colegial hoje, semana passada, e trouxe essa música na aula de interpretação. Para a redação do Enem ano passado, já era sensacional. Por quê? Porque ela fala sobre isso, sobre o controle do chip, da internet, sobre os usuários, sobre a manipulação, então, das pessoas. Aí, uma coisa que você aprendeu na apostila, você pode usar. Literatura. Bom, vocês estudam literatura os 3 anos aqui. O Gustavo é um professor excelente. Tudo que vocês aprendem na aula do Gustavo, vocês podem usar, sabe? Às vezes cai lá saúde mental na redação do Enem. Você pode usar a geração romantista, certo? Você pode usar o romantismo e falar sobre esse mal do século, sabe? Sobre o subjetivismo, sobre as emoções, né? Dar valor às emoções ao máximo. Você pode trazer isso como repertório de fora já. Então, repertório vocês têm de sobra. É claro, além disso, também pode usar filme, usar uma série. Ano passado, eu tenho uns exemplos de textos nota 1000 que eu vou mostrar para vocês. Eu já mandei para vocês a tabelinha com os 31 textos nota 1000 do ano passado, no Enem? Não, vou mandar para vocês. Um aluno citou Black Mirror. Olha que legal, ela estava lá no momento de lazer dela, assistindo uma série. Ela chegou no Enem e falou, nossa, aquela série do Black Mirror que eu assisti, trabalhar o problema do Enem. Vou citar ela. Tirou 1000. Você está vendo? Então, até no seu lazer, você pode construir um repertório sociocultural, sabe? E é claro, chegou no Enem, não tem nada. Você fala assim, nossa, não sei nada no que citar. E agora? Aí, você vai usar o Coringa Enem, certo? O Coringa Enem, por quê? Porque os temas do Enem, 99% das vezes, são temas educativos, certo? Aí você coloca lá, segundo Kant, o homem é o que a educação faz dele, vírgula. Dessa forma, aí você vai lá, você relaciona com qualquer tema do Enem nos últimos anos. Por exemplo, manipulação do controle de dados na internet. Segundo Kant, o homem é o que a educação faz dele, vírgula. Logo, é necessário educar o homem para lidar com os riscos do controle de dados e a manipulação na internet. Você encaixa qualquer tema do Enem nessa máxima, certo? Você sempre vai educar a pessoa, por quê? Porque os temas do Enem são sempre problema social. É sempre alguma coisa, então, para educar as pessoas. E faz sentido que seja. Como é uma prova muito ampla, é interessante que os alunos saiam de lá conhecendo um novo problema e um novo risco. Então, tem forma melhor de você ensinar do que educar as pessoas para alguma coisa? Então, você escreve a frase do Kant e coloca... Então é necessário que a sociedade, com base nisso, eduque as pessoas para lidar com esse problema. Pronto, você já trouxe realmente fora. Mas é claro, isso é o Coringa, né, galera? Você não tem mais nada para citar que seja diretamente uma relação direta, você vai lá e usa esse Coringa. Perfeito? Mas claro, se você tiver alguma coisa que encaixe perfeitamente no tema, é sempre melhor. Bom,
mas como você criar repertório sociocultural, né? Eu coloquei uns sites aqui de sugestão para vocês, como é o caso, por exemplo, do Nexo Jornal. Vocês conhecem o Nexo Jornal? O Nexo foi eleito o terceiro melhor jornal do mundo esses tempos, né? E é um jornal, por que eu falo para vocês? Eu pego, desde o começo do ano, eu falo para os alunos que eu dou aula, e eu sempre pego e falo assim, olha, leia o Nexo, leia o El País, leia o Estadão, leia jornal. Sabe, vocês têm tanto aplicativo no celular, vocês estão com o celular em todo momento, por que vocês não têm um aplicativo desses problemas, desses jornais também? Por quê? Pô, o momento que você vai lá no banheiro, você vai dormir na sua cama, abre o jornal e lê as principais notícias, pelo menos, por um motivo simples. O Enem não vai inventar um tema do nada. Em algum lugar, vai ter que ter aparecido esse tema antes. O tema do Enem do ano passado, por exemplo, na coletânea, está um texto do El País. Então, o aluno que foi lá e leu o El País naquele dia, chegou no Enem já sabendo o tema, já conhecendo esse problema. Então, ele demorou muito menos tempo para refletir sobre. Por quê? Porque a reflexão dele começou 6, 7 meses atrás, antes do Enem, quando ele leu a reportagem no jornal. Então, eu sempre falo, peguem o hábito de ler esses jornais, para um tempinho do teu dia, meia hora, 40 minutos, e fica assim, nossa, vou dar uma olhada nas principais notícias. Selecione o que você acha mais importante e lê. Por quê? Porque você cria já uma base reflexiva. E outra, você já pega dado. Você já constrói um repertório sobre o problema. Se às vezes não cai nem a reportagem que você leu uma reportagem que é sobre o tema, mas ela não cai no Enem, caiu outra coletânea dela, melhor ainda. Por quê? Porque você já tem a outra reportagem como elemento de fora. Você já cita, às vezes caiu ao mesmo problema, o El País trabalhou e o Nexo Jornal trabalhou. Caiu a coletânea do Nexo só. Você cita o El País, a reportagem, a forma como foi abordada no El País, você já tem um repertório de fora. Você já tem um conhecimento de mundo. Certo? Além disso, você tem que ler livros, né? Pô, vocês leem tantos livros para a escola, é muita coisa para vocês trabalharem. Sabe? Se a gente pegar, às vezes, um tema do Enem sobre adoção, então, sobre os problemas da adoção no Brasil. Vocês já leram Capitães da Areia pela escola. Vocês podem usar Capitães da Areia dos menores abandonados pelo Estado, da falta de assistência, ou do sem pernas, que é adotado também, como coletânea de fora já. Sabe? Então, vocês, principalmente, porque eu sei, eu acompanho, eu conheço os professores aqui da escola, vocês não têm desculpa para falar que não tem ambiente fora da coletânea para trazer no Enem. O repertório sociocultural de vocês já é muito amplo. A gente quer construir, eu pego pesado para vocês ampliarem mais. Por quê? Para vocês terem uma base maior. Mas, sem dúvida, com a base que vocês têm aqui no colégio, não falta nada para vocês trabalharem. Estudar filosofia também, sociologia, o professor Minhoca trabalhando com vocês, né, o Vlad trabalhando em atualidades. Então, você já tem um monte de temas, né? Sabe? O fato social do Durkheim dá para encaixar em um monte de tema do Enem também. Sabe? A galera, quando fala de fato social, geralmente dá certo em grande parte dos Enems, porque é essa questão do controle social, né, das pessoas imitando as outras. Tudo isso, a ação social do Weber também, que eu já vi que caiu na prova do primeiro colegial outro dia. Aí, ó, são coisas que você já tem de tema, que são muito amplos. Quando você estuda essas coisas, elas são muito amplas, elas podem ser abordadas em diversos tipos de texto. Então, você percebe que a redação é, acima de tudo, uma matéria interdisciplinar. Por quê? Porque você vai trazer diversas outras matérias para junto dela. Então, é claro, quando você estuda a redação, você também está estudando todas as outras. Tá com sono, Eduardo? Ah, tranquilo, né? Tá me ouvindo falar aqui, o cara não varia a voz, né? Não, fica tranquilo, vai dar certo. Quem veio no sábado tá com 900 mais no Enem, é garantido já. Sabe, é um prêmio por você acordar cedo. E é claro, assistir filme, assistir série, né? Filme é extremamente válido para você usar. Se você quer uma redação no Enem sobre violência urbana, pô, alguém já assistiu Cidade de Deus aqui? É um filme maravilhoso que dá para você usar. Alguém já assistiu Tropa de Elite? Aí, ó, são filmes que trabalham a violência urbana, que você pode usar como repertório. Então, tudo que você faz é praticamente você já constrói um repertório sociocultural. Aí, como trabalhar isso? Aí a gente tem os plantões todos para vir e a gente vai falar um pouco sobre isso também. A questão de como você elaborar a proposta para incluir esse tema. Tudo bem? Bom, alguns exemplos de filme que você pode usar, né? Sabe, a questão do Crash, né, no Limite 2005. Bom, você pode usar esse filme, por exemplo, alguém já assistiu aqui?
Que bom, fica de recomendação, então, para o seu sabadão à noite, certo? Chama lá a crush, a paquera, e fala assim, vamos estudar para o Enem. Assiste um filme com ela, certo? Crush no Limite é uma questão que fala sobre violência, sobre preconceito racial, de conflitos sociais. Dá para você abordar esse texto no Enem. O filme Avatar, para você falar sobre o meio ambiente. Alguém já assistiu Avatar? É uma produção gigante. Quando você viu o Avatar, você percebeu que é a questão da exploração dos recursos naturais? Por que os humanos estão invadindo o país lá? Porque eles querem explorar os recursos naturais daquele país, daquele mundo, assim como a gente fez com o nosso. Então, você pode usar o Avatar para falar sobre o desmatamento do meio ambiente, da exploração sem limites. Sabe, olha que legal para você usar. Para falar de violência, a gente falou também, Cidade de Deus, né? Para falar da violência urbana, do jovem, da desigualdade social, sabe? Você pode usar isso para falar. Então, são várias recomendações, né? Claro, tem um monte de filme, de documentário que você pode ver. Fica como sugestão também o documentário sobre o livro do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. É bem interessante para você entender grande parte da sociedade do povo brasileiro e pegar repertório também. Certo? Bom, galera, mas é aquilo, né? Como você estruturar? Tem inúmeras formas de você escrever um texto Enem, tá? Você pode escrever de várias maneiras. Não tem só uma. Aqui eu tenho uma sugestão de maneira de você escrever, tudo bem? Então é forma assim, tipo, nossa, eu não sei, eu tenho dificuldade, eu queria um caminho para eu seguir. Um caminho, então um rumo para eu fazer no meu texto para ficar mais coerente. Tranquilo. Bom, primeira coisa, né, o Enem, quando você vai escrever a redação, você tem que ser estratégico. Isso é, você não pode fazer a tua introdução e falar assim, bom, agora eu vou escrever outra coisa no desenvolvimento. Não. Quando você fizer a introdução, você já tem que fazer pensando no que você vai desenvolver depois. Então, já apresentando o que você vai desenvolver. Então, uma forma, às vezes, legal de você fazer teu texto é na introdução, logo lá no começo, você começar... Bom, tem duas maneiras que são as principais, né? Tem diversas formas de começar uma redação. Seja por citação, seja por contexto, seja por definição. As duas maneiras que a galera mais começa texto, é por definição, isso é, as pessoas pegam um tema e definem ele. Por exemplo, o que é controle de dados? O controle de dados consiste no uso de um algoritmo para selecionar o que pode ser ou não lido pelo usuário. Bom, então a galera pega uma parte do título, define ela, e por meio dessa parte introduz os outros problemas, introduz as partes do título e os problemas. Alguns preferem também começar por contexto histórico. Pega lá o Steve Jobs, ano passado a redação foi relacionada à tecnologia. Segundo Steve Jobs, as tecnologias movem o mundo. E depois, relacionando a tecnologia, ele inclui os temas do título, a manipulação e o controle de dados. É válido, certo? Eu só presto atenção que sempre que vocês usarem, alguns começam por história, por exemplo, né? Sempre que você for usar um elemento de história, um elemento de citação, alguma coisa na introdução, que você retome ele em alguma parte do texto. Você não pode trazer um elemento como desculpa para começar a sua redação. Então eu vou usar isso aqui, mas é só uma desculpa eu introduzir o tema e largar lá. Tudo que você fala na introdução tem que ser apresentado e explicado na redação, sabe? Tem que ter um motivo, tem que ter um porquê. Por isso que eu falo para vocês, na introdução, às vezes menos é mais. Se você faz uma introdução de 10 linhas, então você teve 10 linhas se propondo a fazer as coisas, sabe? Então, atenção. Às vezes, se você trouxer o elemento de fora da coletânea, retoma ele, seja na conclusão ou no desenvolvimento, certo? Na conclusão, você só vai usar uma citação ou retomar algum autor se você já tiver citado ele antes, então. Porque trazer citação nova na conclusão, nunca. A conclusão serve só para fechar o texto. Tudo bem? Então você apresenta o tema, depois você pensa, quais vão ser minhas ideias de argumento? Você pode apresentar uma ideia geral de argumento, ou você pode já deixar claro os principais problemas. Nesse contexto temos, ou tem-se, aí o argumento 1 e o argumento 2. Deixar claro. Você vai desenvolver ele aí? Não. Você só vai apresentar, você só vai deixar a ideia. Você vai mostrar para o leitor, então, o leitor tem que acabar a sua introdução e falar assim, bom, então o aluno vai falar sobre X e sobre Y no contexto tal. Sabe? É só para isso que serve a introdução, para mostrar sobre o que você vai falar.
Muitos de vocês eu já peguei texto que vocês começam a desenvolver o argumento na introdução. Sabe, você apresenta o argumento e você quer explicar ele na introdução, você quer trazer ele, você quer alguns até relacionam um contexto histórico com ele já na introdução. Não, apresenta ele e deixa isso para você fazer depois. Deixa lá, tipo, é como se fizesse uma promessa para o leitor. Sabe, você faz a introdução, você meio que promete para o leitor sobre o que o seu texto vai trabalhar, para ele depois compreender isso. Certo, meu caro João? Então, e depois você coloca, é claro, com o elemento coesivo, eu já falei para vocês, sempre use os elementos coesivos no meio dos parágrafos, coloca um elemento coesivo e se propõe a refletir sobre o tema. Dessa forma, é necessário analisar, aí você se propõe a refletir sobre os dois problemas. É necessário analisar esses problemas na sociedade, esses problemas no Brasil, esses problemas que ocorrem na internet, se propõe a refletir sobre eles, que é isso que você vai fazer. Certo? Aí como você desenvolve? No seu primeiro argumento. Bom, eu falo que esse argumento aqui, né, é um argumento que tem para os alunos decorarem mesmo, não tem problema. É claro, você pode usar outros, mas em primeira análise, em primeira abordagem, em primeiro lugar, sempre usa, certo? Sempre coloca no seu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Por quê? Porque esses são elementos sequenciais. Então, o seu leitor já começa a compreender, então, que vai ter uma sequenciação de texto. O seu argumento 1, que foi o primeiro que você apresentou, é em primeira análise. Retoma ele aqui. Aí é nesse momento que você vai explicar ele. Então, retoma a ideia primeira que você trouxe, em primeira análise, em primeira abordagem, em primeiro lugar, o que você quiser. Apresenta esse argumento. Explica esse argumento. Então, agora sim você vai desenvolver ele. Desenvolvendo ele, relaciona ele com conhecimento de mundo. Então, às vezes, se você trouxe argumento, você fala assim, nossa, não sei nada relacionado a ele. Você pode pegar algo da coletânea também. Lembra, você precisa só de uma coisa de fora da coletânea para você ter 200 a competência 2. O outro argumento, você pode usar uma questão da coletânea, um dado da coletânea que você parafrasear, um conhecimento de mundo, para relacionar. Então, é como se você trouxesse uma prova, sabe? Então, tipo assim, o que eu sei sobre isso? O que eu posso relacionar para ficar mais claro para o leitor? Sabe? Então, traz um conhecimento de mundo relacionando com esse argumento 1. E aí depois você vai explicar por que esse conhecimento de mundo se relaciona com o argumento 1 e com o tema do Enem. Certo? Porque não vale a pena se você jogar só, você trouxe um conhecimento de mundo, ele é relacionado ao tema? É. Mas você não explicou, não adianta nada. Lembre-se, quando você faz uma redação de vestibular, você tem que pressupor que o leitor é burro. Certo? Por que você tem que pressupor que o leitor é burro? Você não pode deixar na sua redação para o leitor interpretar. O objetivo de uma redação do Enem, o Enem pede uma dissertação objetiva e tem que ser clara, uma dissertação argumentativa. Sabe? O leitor não pode interpretar, aquilo lá não é um poema, não é uma obra para ser interpretada, é uma obra para ser objetiva e clara. Então, quando você traz o conhecimento de mundo, a filosofia, deixa claro a relação por que você trouxe. Pressupõe assim, nossa, como esse leitor é burro, eu vou explicar para ele por que eu usei esse conhecimento, como que isso se encaixa. É isso mesmo, aí aí gostou, né? Tá dando uma risadinha já. Exatamente, tem que pensar assim, o leitor é burro, então eu vou deixar claro e objetivo para ele. Por quê? Porque ele vai acabar meu texto e não vai ter o que questionar. Ele não vai ficar em dúvida. Bom, por que ele citou aquele argumento? Qual que é a relação? Ah, entendi. A teoria daquele autor se relaciona dessa maneira com o tema do texto. Não. Você tem que deixar claro, explicado por que a teoria do filósofo ou por que o filme se relaciona com o tema, se relaciona com o argumento. Você constrói essa relação. Certo? Basiquinho, você apresenta lá. Precisa desenvolver um monte? Não, também, porque você não tem espaço para isso. Então, seleciona a opinião do autor, certo? Uma redação sobre consumismo. Segundo Bauman, somos aquilo que podemos comprar. Aí depois você explica. Então, por que as pessoas são aquilo que podem comprar? Aí se relaciona que na sociedade moderna, com o advento do capitalismo e de outras questões de consumismo, as pessoas consomem, compram por pertencimento, para pertencer, para fazer parte de grupos sociais, certo? Então, pessoas que têm determinada marca são vistas diferente.
Então você explica a frase do autor. Você explica com as suas palavras, tá? Com o jeito que você interpretar também, né? Às vezes você fala assim, nossa, eu não vou citar alguma coisa porque eu não tenho domínio total disso. Não. Pega e interpreta com as suas palavras e explica com as suas palavras a visão do que você tem dessa frase, dessa ideia do autor e relacionando com o tema. Certo? E é claro, não sei nada, volta no Kant, usa, certo? O Kant é o Coringa. Você tem que levar o Kant assim, ó, com um abraço, certo? Para você deixar ele de Coringa, você não sai mais nada, você vai lá, você usa ele. Por quê? Porque senão você perde 80, você já vai perder 80 pontos, assim você consegue pelo menos garantir, né? Apresenta o Kant e justifica. Aí na justificativa, quando você usa o Kant, às vezes educação não está no tema, então a abordagem não é direta, mas é na sua justificativa, na sua explicação, que você vai construir a relação com o tema. Aí vira uma abordagem completa, sabe? Aí vira relacionado ao tema. Então nunca pode esquecer, se você só jogar o Kant lá, segundo Kant, educação é o homem é o que a educação faz dele, e não explicar, então não justificar isso relacionado com o tema, às vezes você nem vai ter uma mente fora. Por quê? Porque às vezes não é diretamente o tema educação, é indireto. Aí é você que tem que construir a relação direta. Tudo bem? E aí, é claro, conclui a sua ideia, usa um elemento coesivo e conclui um elemento de conclusão, conclui a ideia do argumento. Não deixa para o leitor pensar o final daquele argumento. Fecha, dá um fechamento para ele. Tira uma ideia que você pode chegar e falar assim, nossa, então isso vai lá e isso eu concluo com essa ideia, eu concluo assim. Então é isso a conclusão que eu posso chegar refletindo sobre esse argumento. Certo, Nirvana? Então é isso que eu posso chegar. Vai ser uma conclusão completa? Não. É só um logo, vírgula. Dessa forma, vírgula. E fecha a ideia. Percebe-se que, tal, ponto. Você só apresenta isso. Tudo bem? O argumento 2, mesma coisa. Tudo bem? A grande questão é que no argumento 2, você pode usar, se quiser, em segunda análise, ou você pode usar ademais. Alguns professores falam, nossa, não usa em primeira análise, em segunda análise, porque é feio. Tem um repertório maior. Mas olha, galera, eu selecionei para vocês um texto do Enem que é nota 1000. A aluna tirou 1000 e ela usou em primeiro lugar, em segundo lugar. E tirou 1000. Então, se você não sabe, meu Deus, eu não lembro de ademais, de além disso, de somado a isso, não lembro nada. Você pode usar em segunda análise, em segundo lugar. Certo? Porque tem textos que fizeram isso e tiraram 1000. Então não é um problema para o Enem isso, com base nesses textos. Você traz o outro argumento? Bom, você pode trazer esse outro argumento e você já pode retomar o argumento 1 e construir uma relação entre os dois, já nesse argumento, certo? Então explicar. Às vezes você faz uma relação das causas do problema no primeiro argumento e das consequências no segundo. Então você já relaciona, você já constrói essa relação das consequências ali, mostrando que agora você apresenta as consequências. Ou você pode fazer também o argumento 2 da forma que você fez o 1, né? Explicando o argumento 2, trazendo esse conhecimento de mundo ou da coletânea. Se você já citou algo de fora no primeiro, agora você pode usar algo na coletânea aqui. Certo? Ou você pode também trazer os dois de fora. Fala assim, nossa, por garantia, não sei se um ficou tão bom, vou trazer 2. Pode também. Mas você precisa de um desenvolvido. Se você trouxer 2, bom também. Senão você usa da coletânea, não tem problema nenhum. Sabe? Então você relaciona com esse conhecimento de mundo, você explica a relação dele com o conhecimento de mundo e conclui essa ideia. Então fecha essa ideia, dá um fechamento. Não deixa para o leitor, certo? Nunca deixa para o leitor completar suas frases, completar seus argumentos, construir suas relações. Nunca deixa isso para o leitor, tudo bem? Na conclusão depois, né, você vai concluir. Você começa a conclusão sempre com um argumento conclusivo, em síntese, portanto, logo, em suma, um elemento conclusivo. Aí você tem duas formas de você fazer, né? Você pode apresentar um elemento coesivo e depois retomar os dois argumentos. Às vezes você não construiu bem a relação entre eles no texto. Você pode retomar o argumento 1 e o argumento 2 e relacionar os dois ali. Então explicar a relação que os dois têm. Aí, devido à relação que os dois têm, por isso que eu falo na hora que vocês forem selecionar o que vocês forem falar,
buscar conhecimentos que são próximos, buscar ideias que são mais relacionadas. Por quê? Porque aqui na conclusão você explica a relação que tem esses dois argumentos, e devido a essa relação problemática, você propõe os 5 elementos de reflexão. Ou você pode colocar lá, em suma, em síntese, devido às questões apresentadas, aí você se propõe a apresentar uma solução. Nesse caso, se você não quiser fazer a relação do argumento 1 e do argumento 2 para depois apresentar os elementos, você vai ter que fazer 2 soluções. Por que fazer 2 soluções, né? Simples. Porque, por mais que a competência 5, segundo o edital, e os vídeos na internet, ela avalie só a questão de ter os elementos, você também é avaliado na conclusão na competência 3, que é a questão da coerência. Se você apresenta uma conclusão que é só para um dos problemas que você apresentou, então você falhou na coerência do seu texto. Ela já não é mais perfeita. Por quê? Porque ficou uma ideia sem ser retomada, sem ser concluída. Então, tem 2 maneiras de você fazer. Você pode retomar os 2 argumentos e relacionar os 2 para depois trazer os elementos e concluir a sua ideia. Ou você pode fazer uma conclusão para uma proposta de solução com os 5 elementos para cada um. Mas, nossa, eu preciso colocar os 5 nas 2? Não, porque senão ocupa muita linha também. Às vezes compensa você fazer uma conclusão com os 5 elementos, uma ideia, fechar um argumento com os 5, e no outro você coloca 3. Você coloca só o agente, a ação e o efeito. Mas, professor, eu não sei o que são esses elementos. E agora? Certo? Pode passar, por favor. E agora? Como que eu faço eles? Tranquilo aí, João Paulo, você estava perdendo nota? Já que você não vem até mim, eu vou até você para te ensinar esses elementos agora e você nunca mais perder nota nisso. É sério, galera. A competência 5 e a competência 4, você não pode perder nota nunca. Por que você não pode perder nota nunca nessas? Porque é só questão de detalhe. É questão de você ter esses argumentos. É claro, a proposta de intervenção tem que ser relacionada ao problema do texto, né? Sabe? Você não vai apresentar uma proposta de intervenção que seja para outro problema. Então, os agentes, minimamente, têm que ser relacionados ao problema. Mas ainda assim, você tem que ter, né? Você tem que ter eles. Então, se você tiver os 5 relacionados ao tema, pelo menos um pouco, na competência 5 você já vai ter 200. Na competência 4, então, se você tiver um elemento, pelo menos um elemento coesivo, é claro, você pode usar mais. E também deve usar advérbios, usar outros elementos de coesão, né? Se você tiver pelo menos um elemento no meio de cada parágrafo, e os 3 elementos começando os parágrafos, em primeira análise, em segunda análise, e portanto, você já tem 200. Aí, ó, com detalhe, você tirou 400 pontos da sua redação. Aí você vai lá e coloca assim, você trouxe um argumento de fora da coletânea, mesmo que seja o Kant explicando A, você já vai ter mais 200. Então, ó, com detalhe, você já tem 600 pontos. Aí a sua gramática, conhecendo a aula de gramática que vocês têm aqui, no mínimo 160 vocês tiram na gramática. Pode ir lá, porque é muito difícil você ter só 2 erros, né? Mas no mínimo, você acaba tendo uma gramática razoável, uma gramática boa. Você já tirou 760, então. A sua coerência, se você seguir essa estratégia, isso é, se você seguir esse ritmozinho, ou fizer de uma maneira bem próxima, você vai ter 200. Se você, às vezes, na pressa, na pressão, você fala, nossa, não consegui relacionar bem, você deixa uma ideia vaga, então você deixa algo para o leitor interpretar, ainda assim você tira o seu 160. Então você já tirou 920. Você está quase com o pé já no vestibular. Dependendo do curso que você presta, 920 te coloca lá dentro até. É que a gente quer o 960, né, para facilitar nos outros. Por isso que eu falo, a redação é a nota mais importante do Enem, porque ela é a mais fácil de você tirar nota. Com a redação, é muito difícil alguém tirar 960 em matemática no Enem, por exemplo. Ou em biologia no Enem, ou interpretação de texto. Mas o 960 na redação puxa todas as outras notas para cima. Sem contar que algumas faculdades dão peso maior para a redação. Cursos de direito, por exemplo, ou algumas faculdades de medicina, a redação tem peso maior, ela multiplica por 2. Então, tua média dá um up enorme. E, nossa, às vezes, detalhe. Uma coisa que eu já falei para vocês, e vocês têm que fazer que ainda não fizeram, é trazer as redações do Enem do ano passado para mim, para eu olhar. Sabe? Traz as redações, que a gente vai olhar elas e falar assim, bom, por que eu tirei essa nota?
para a gente ver o que faltou. É isso que é o detalhe que vocês têm que fazer aqui, né? Traz a redação, eu falo, não adianta nada você escrever 10 redações por semana, se nas 10 você errar a mesma coisa. Você escreve 10 redações, você já sabe como escrever, mas em todas elas você comete o mesmo erro. Então traz ela para a gente, que eu vou olhar e falar assim, ó, faltou X, faltou Y, ou se não isso aqui, você corrige dessa maneira, porque aí você não erra mais. Compensa mais você fazer 2 redações e trazer para mim, para a gente olhar o que você está perdendo nota no plantão, para a gente olhar aqui o que você está perdendo, do que você fazer um monte de redação e continuar errando a mesma coisa. Sabe? Olha como o colégio é sensacional. O colégio oferece plantão de redação para todas as turmas separados. Sabe? Então fazem isso. Agora, final do ano, estou contando com vocês então com isso, trazendo as redações para a gente ver o que você errou e não errar mais. Você corrige teu erro, o erro você não comete de novo. Porque é isso. Errar no meu plantão é tranquilo. Você ainda vai ter a chance de melhorar. Agora, errou no vestibular, às vezes te custa 1 ano. Às vezes é 1 ano, 2 anos a mais de cursinho que você tem que fazer. Que é ruim? Não, às vezes você cresce muito mais, você se desenvolve nesse processo. No entanto, é claro, você já quer ir embora, né? Você quer passar, sabe? As minhas aulas todo ano falando a mesma coisa, eu sei que eu sou legal, mas também cansa, né? Às vezes 3, 4 anos me vendo, certo? Então já facilita para vocês, né? E, pô, para eu ver rostos novos também, né? Sabe, para a gente variar um pouco as turmas, certo? Bom, como construir os 5 elementos, né? O primeiro elemento é o agente, certo? O que é o agente? O agente, segundo a gente pega na internet, né? É quem fará a ação. Se você pesquisar 5 elementos do Enem na internet, vai aparecer esses elementos. Quem fará a ação? Qual que é o agente? Qual é o órgão que vai fazer isso? Por exemplo, o governo, o Estado, a sociedade, a mídia, a escola, a família, certo? Qualquer um desses. O governo e o Estado geralmente dá certo para todos os temas do Enem. Por quê? Porque geralmente os problemas, grande parte, podem ser solucionados com alguma ação do governo. Certo? Algumas pessoas podem citar também o ministério, que é válido também o ministério como agente, tudo bem? Tá tranquilo o agente? O agente é o mais fácil, né? Todo mundo geralmente coloca. A ação. A ação, a pergunta que deve ser feita é o quê? Quem vai fazer? O que esse agente vai fazer? Qual que é a ação que ele vai tomar, que ele precisa tomar para resolver esse problema? O governo deve investir em palestras e campanhas que trabalhem os riscos da manipulação e do controle de dados na sociedade. Então, é o que esse agente vai fazer para melhorar, certo? Aqui um exemplo, ó. Cabe às empresas de tecnologia solicitarem. Então, ó, o agente é empresa de tecnologia. O que essas empresas, o que esse agente tem que fazer? Solicitar a autorização para o uso dessas informações. Então é o quê? Quem que vai fazer? O que ele vai fazer? Ó, o Estado, em caráter de urgência, deve coibir essa filtragem de dados. Certo? Aqui o aluno ainda fez uma coisa a mais, né? Ele trouxe um detalhamento da ação. Como que vai ser essa ação? Em caráter de urgência. Certo? Mas a gente vai falar daqui a pouco sobre detalhamento. Bom, aí o modo meio, né? O modo meio, o agente e a ação, geralmente vocês colocam. Mas muita gente esquece o modo meio. O que é o modo meio? É o como. A pergunta que deve ser feita no modo meio é como. Então, como que a gente vai fazer esse trabalho? Como que o agente vai fazer isso? Tem várias maneiras de você fazer esse como, né? Eu recomendo que tem algumas palavras que são meio marcações de modo meio, porque elas sempre indicam a forma como vai ocorrer. Então eu recomendo que você use por meio de, através de ou por intermédio de. Como a gente olha nas questões que a gente pesquisa sobre isso, essas palavras são sempre marcas de modo meio. Então elas já indicam um como. Dá também para você fazer o como por meio de gerúndio. Eu não recomendo gerúndio. Por quê? Porque o gerúndio, muitas vezes, pode ter diversas interpretações. O gerúndio, às vezes, você quis fazer o gerúndio como um modo meio, mas ele virou outra ação. Às vezes, ele virou um efeito. Então, o gerúndio ele tem diversas funções, né? Então, se você puder usar sempre uma dessas palavras, por meio de, através de,
ou por intermédio de, facilita. É obrigatório? Não. Tem outras maneiras? Tem. Mas é claro, quanto mais fácil e claro você puder deixar seu texto, melhor. Exemplo, por meio de advertências com linguagem clara. Pronto, é um modo meio. Por meio de advertências. Por meio de sites que deixem em evidência a não seleção de informações. Por meio de. Eu poderia trocar esse por meio por através de. E também é válido, às vezes, você sabe o ministério. Por exemplo, você vai propor que o governo ele crie leis ou ele aumente a fiscalização, alguma coisa, né? Ou que o governo atue na fiscalização pública. Quais são os órgãos responsáveis por isso? Então, por trabalhar essas questões? Bom, você pode falar do Ministério da Justiça. Aí você fala assim, bom, eu vou usar o Ministério da Justiça como agente. Mas o que você pode fazer? Você pode fazer, para você já matar 2 elementos numa cajadada só. Você está com pressa, você quer fazer um texto claro para você ir para as questões logo. Você coloca lá, o Estado, vírgula, por meio do Ministério da Justiça, vírgula. Você já tem um agente e já tem um modo meio. Por quê? Mas o Estado e o Ministério da Justiça não são a mesma coisa? Claro que não. A gente está fazendo uma gradação. O Estado é um órgão que abrange um monte de coisa. Certo? Aí como que o Estado vai agir? Através de uma parte dele. Então de um órgão específico, o Ministério da Justiça. É o como ele vai agir. Então o Estado tem uma gradação. Então se você usar o Estado por meio do Ministério da Justiça ou por meio do Ministério da Educação, você já tem um agente e já tem um modo meio. Certo? Você já matou aí. Tudo bem? Aí o efeito, a consequência, né? O efeito é assim, a pergunta que deve ser feita no efeito é para quê? Então, para que você vai fazer essas medidas? Sabe? Aí, um exemplo desse modo, tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Só que na questão do ano passado, né? Eu peguei de uma das dissertações nota 1000. Esses exemplos eu peguei dos exemplos de dissertação nota 1000 que esses alunos disponibilizaram na internet, que eu vou mandar para vocês depois. Então o efeito é a consequência, tipo, o que essas medidas vão gerar? Quais são as consequências delas? Certo? É o resultado, é o que elas vão trazer para a sociedade. Outra questão importante que os alunos erram muito, às vezes também, é a questão da período longo. Sempre que você pegar um texto lá do teu simulário, alguma coisa que eu corrigi, e vai ter do lado lá, aquele desenho do lado assim, escrito PL, e eu coloco lá embaixo, PL, período longo, é porque às vezes vocês não usam ponto final. Às vezes você quer colocar tudo junto, você fica 5, 6 linhas sem dar um ponto final. Certo? Alguém já apareceu com um texto assim meu? Vocês ainda não? Que bom, vocês estão usando ponto final então, mas eu já fiz em bastante da turma de vocês, principalmente da galera mais nova, né? Então, cuidado, quando você for usar os 5 agentes, os 5 elementos, quando você for usar os 5 elementos, você pode usar o ponto final entre eles, certo? Você pode separar o efeito com um ponto, por exemplo, o ponto e usar um elemento coesivo. Você vai ter que usar o elemento coesivo de qualquer forma mesmo, então você pode separar o efeito por ponto também, sabe? Então não é porque tem os 5 elementos que tem que estar na mesma sequenciação, nas mesmas orações, sendo oração coordenadas, orações subordinadas. Você pode separar isso por ponto também. Claro, desde que as ideias estejam separadas. Então, o efeito, ponto. Desse modo, a ideia que veio anterior vai gerar isso. Então, relacionar isso por meio de elementos de coesão. Aí, o detalhamento, né? O detalhamento é o que os alunos aqui mais esquecem. Quando você tira 160, muitas vezes as pessoas esquecem o detalhamento. O que é o detalhamento? Segundo a gente pega na internet, o detalhamento é o que mais pode dizer sobre isso. Então, você precisa de um detalhamento só. Certo? Lembrando, você precisa de um de cada um dos elementos. Se você tiver 2 agentes, ou 2 ações, ou 2 efeitos, conta uma vez só, tá? O detalhamento, você vai pegar um só desses elementos que você quiser e vai explicar ele. Então, eu falo assim, o que mais eu posso trazer sobre isso? O que mais eu posso falar sobre isso? Exemplo, detalhamento do agente. O detalhamento do agente é o mais fácil. Certo? Por quê? Certo? Você coloca assim, o governo, órgão aí responsável pela fiscalização pública, né? Então você vai encaixar o governo, sempre você vai falar que ele é o órgão responsável pela deficiência que você vai apontar, pelo problema que você vai apontar, certo?
Então, o governo, se for a questão da internet, você vai falar órgão responsável pela fiscalização digital. Porque o governo tem um papel também de fiscalizar o que as pessoas põem na internet. Existem os crimes virtuais na lei, sabe? Então você colocar o governo, vírgula, órgão responsável pela ou por, aí o problema que você quer apontar, vírgula. Você já detalhou o governo. Se quiser, você coloca assim, o governo, vírgula, por meio do Ministério da Justiça, vírgula, órgão que é responsável pela fiscalização pública, ou pela pela responsabilização da justiça, vírgula, deve tal, você já tem os 4. Governo, por meio do Ministério da Justiça, órgão que é responsável pela fiscalização pública, vírgula. Sabe? Mesmo que não seja necessariamente o papel desse órgão, né? Sabe? Às vezes você confunde o papel de um órgão e tal. Às vezes é o papel do Ministério da Economia. Por exemplo, agora a COAF saiu, que é um órgão sobre investigação financeira, saiu do Ministério da Justiça e foi para o Ministério da Economia. Mas você, aluno, você não precisa ter domínio total sobre isso. Sabe? Então você pode usar esses órgãos ainda assim. Certo? Mas sempre, é claro, tentando trazer o mais relacionado possível. Então você já detalhou o governo, você já tem um detalhamento, você não precisa detalhar mais nada, se quiser. Mas, bom, vamos ver então como detalha os outros, né? Aí, por exemplo, outro exemplo de detalhamento, né? ONGs, órgãos responsáveis por ajudar a população, vírgula. O Estado, na condição de garantidor dos direitos individuais, vírgula. Então, o Estado, nessa condição, você já detalhou. Tá vendo como é fácil o detalhamento? Sabe? É umas regrinhas que você perde notas por bobeira. Tá ficando mais fácil, João Paulo? Agora vai ficar no 200 nessa parte? Fica tranquilo. Você não precisa tirar 200 na próxima. A gente vai construindo o 200 até chegar no Enem. Aí no Enem você vai lá, você tira 1000 e a gente trabalha depois como você vai citar meu nome na entrevista pro jornal. E o nome da escola, certo? Você vai com o uniforme da escola, com uma foto minha, tô brincando. Certo? Ai, ai. Então, galera, o que a gente vai trabalhando aqui hoje, a gente ainda tem tempo, graças a Deus, para vocês virem no plantão aqui e a gente reforçar tudo, revisar, refalar, certo? Para a gente trabalhar tudo isso. Detalhamento da ação, né? Se você quiser, você pode detalhar também a ação. O governo deve investir em educação básica. Deve investir em educação básica é uma ação, não é? Aí, como que ele vai fazer esse investimento? O que mais eu posso dizer sobre esse investimento? Você pode trazer como, por exemplo, comprar livros e computadores. Então, como que vai ser o investimento? Comprando livros e computadores. Você trouxe algo a mais sobre essa ação. Certo? Eu acho a ação o mais difícil de detalhar. Porque na ação você tem que explicar uma ação anterior, né? Por meio de outra ação. Então, explicando como que vai ser. Mas às vezes o aluno se confunde e acaba colocando uma outra ação separada. Sabe? Então, eu acho o detalhamento da ação o mais difícil. Pode fazer? Pode. Mas claramente você percebe que o detalhamento do agente, por exemplo, é bem mais fácil. Aí o detalhamento do modo meio, né? Se você quiser. Por meio de palestras e campanhas. Isso aqui é o modo meio que você vai fazer. Aí como que vão ser essas palestras de campanha? Visto que essas promovem auxílio na educação social. Aqui está errado, tá? Visto que, se quiser, arranca esse promove aqui. Visto que essas auxiliam na educação social. Certo? Então, a gente explicou por que vai usar as palestras e campanhas. Ou eu posso explicar, visto que essas trabalham, aí se trabalha o tema do assunto, o problema que você trouxe. Então, as palestras e campanhas, elas vão ter uma ação, um modo de suprir o problema que você apresentou, certo? Porque, é claro, quando você estiver fazendo os elementos, tenta sempre trazer, então, relacionando para ir suprir a deficiência que você apontou. Para ir suprir o problema que você apontou no texto, certo? Aí o detalhamento do efeito, né? O efeito é consequência. Eu recomendo que vocês façam sempre 2 detalhamentos, só por vir as dúvidas, para o corretor não ficar em dúvida, né? Vai saber quantas pessoas corrigem o Enem, quantos textos eles corrigem, né? Na dúvida, coloca 2 efeitos. Como assim 2 efeitos? Se você fizer o efeito do efeito, segundo eu achei na internet, você colocar uma consequência. Então, para gerar tal coisa, e depois, uma outra consequência desse efeito, você tem um detalhamento. Por exemplo, sobre manipulação de dados ainda, né? Assim, a sociedade estará livre da manipulação de dados.
Então, qual que é a consequência? Para que vai ter aquilo? Para a sociedade ficar livre da manipulação de dados. Aí, qual que é a consequência da sociedade estar livre da manipulação de dados? Consequentemente, a sociedade vai estar menos alienada. Então, por estar livre do controle de dados, a sociedade e da manipulação, a sociedade fica menos alienada. Você consegue compreender que é o efeito do efeito? Certo? Bom, certo. Opa, tá baixo. Não, acabou não. Tem mais um. Aí, ó. Galera, agora uns exemplos de texto, né? Eu vou dar uns exemplos aqui. Esse aqui são alguns textos nota máxima que eu peguei para vocês verem como que acontecem essas redações, tá? Mas cuidado, por quê? Muitas vezes a gente pega uns textos nota máxima e tem uns textos, sinceramente, que eu duvido que foi um aluno que escreveu, sabe? Foi algum professor de alguma escola que foi lá prestar o vestibular pela escola, né? Então, cuidado quando vocês forem ver essas redações nota máximas, porque a gente vê uns textos nota máxima e fala assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer assim, sabe? Mas não precisa. Geralmente, quem tira 1000, ele tirou 1000 porque ele tem uma gramática excelente. Porque a maioria das pessoas, os alunos, ficam no 960 ou um pouquinho menos, porque às vezes desvia na gramática, né? Porque é muito difícil, sabe? E esses alunos que têm uma gramática excelente, geralmente eles têm tudo excelente, né? Porque a gramática é o mais difícil. Então, eles acabam sendo muito bons. Mas são só uns exemplos aqui, né? Tem redação que eu já peguei de aluno, que os alunos que eu vi como exemplo de redação nota máxima, que as escolas divulgam, né? Que aluno cita Lacan, que aluno cita Saussure. E você percebe, o aluno não aprende isso na escola, ele aprende isso no curso de letras. Então, foi um professor que fez esse texto. Você percebe claramente, tá? Então, é só para a gente ter algumas bases de texto, né? Olha essa introdução aqui, ó. Segundo Steve Jobs, um dos fundadores da empresa Apple, a tecnologia move o mundo. Contudo, os avanços tecnológicos não trouxeram apenas avanços à sociedade, uma vez que bilhões de pessoas sofrem a manipulação, ó, um argumento aqui relacionado ao título do ano passado, né? Sofrem a manipulação oriunda do acesso aos seus dados no uso da internet. Então, ó, acesso aos seus dados. Ó o controle de dados aqui, o aluno trazendo, ó. Nesse sentido, esse processo é executado por empresas que buscam potencializar a notoriedade de seus produtos e conteúdos no meio virtual. Sob tal ótica, esse cenário, aí conclui, ó, sob tal ótica, esse cenário desrespeita os princípios importantes da vida social, a saber, no caso seria o saber, a liberdade e a privacidade, né? Então esse aluno ainda tirou 1000, escrevendo assim. O que ele se propôs a falar, então, no texto? Se propôs a falar sobre como a tecnologia e os avanços tecnológicos acabaram gerando a manipulação e o controle de dados. Esse controle que ele vai mostrar que é executado pelas empresas para possibilitar que elas vendam mais produtos. E que isso acaba gerando um desrespeito a princípios importantes da sociedade. O aluno fez essa introdução gigante. Precisava fazer tudo isso? Não. Mas como ele é muito bom, ele se propôs a refletir sobre tudo isso. Perfeito? Nossa, aí, como que ele desenvolveu, né? Ele já trouxe o argumento de fora, já trouxe detalhado, porque ele falou de tecnologia, aí ele falou que a tecnologia possibilitou a manipulação, certo? Porque o tema não é tecnologia diretamente. O tema era manipulação e controle de dados. Então, esse aluno, ele relacionou a tecnologia falando que isso criou a internet, e a internet, como é muito acessada, gerou o controle de dados e a manipulação. Então, ele já tem desenvolvido o total. Ainda assim, esse aluno quis trazer mais argumento de fora. Não tem problema. Certo? O que ele trouxe, então? De acordo com o Jean-Paul Sartre, o homem é condenado a ser livre. Nessa lógica, o uso de informações do acesso pessoal para influenciar o usuário confronta o pensamento de Sartre, visto que o indivíduo tem a liberdade de escolha impedida pela imposição de conteúdos a serem acessados. Então, ele trouxe o Sartre. Está falando diretamente sobre liberdade? Está falando sobre manipulação. Mas ele falou que o controle de dados, então a manipulação, vai contra a ideia do Sartre. Por quê? Porque impede a liberdade das pessoas. Está vendo como ele traz o homem de fora e ele detalha? E todos vocês já aprenderam isso na aula do Minhoca, que eu sei.
Certo? Aí, ó. Vocês já tinham o conteúdo de um texto nota 1000, vocês já tiveram na aula. Não está tão distante de vocês a realidade deles. Dessa forma, a internet passa a ser um ambiente pouco democrático e torna-se um reflexo da sociedade contemporânea, na qual as relações de lucro e interesse predominam. Então, ele já trouxe essa ideia, né? Olha, você percebe o quê? Ele falou que as empresas fazem isso para vender os produtos delas. Aqui ele falou sobre o interesse e o lucro. E aí ele conclui. Faz-se imprescindível, portanto, a dissolução dessa conjuntura. Então você percebe ó, que ele trouxe uma ideia, explicou ela relacionando com o tema, fechou o argumento, então teve uma pequena conclusãozinha. Ele trouxe elementos coesivos ó, nessa lógica. Certo? Aí continua, né? Outro sim. Quando o cara usa outro sim, você já percebe que é um cara que estuda muito, né? Precisa usar uns elementos assim que ninguém usa, quase ninguém lembra? Não. Ele poderia usar um além disso, que seria tranquilo também, ou um em segunda análise. Mas ele trouxe o que é válido é sempre trazer, certo? Independente do elemento que você traga. É válido ressaltar que, conforme Immanuel Kant, o princípio da ética. Você achou que já queria citar a educação homem? Eu sei, o Kant já está dentro assim com vocês, né? Mas olha outra coisa legal para vocês estarem do Kant, né? Por isso que eu falo, né? Eu vou passar os 31 textos que eles disponibilizaram, né? Os alunos que tiraram 1000. Por isso que eu falo também que você não precisa tirar 1000, né? Dos milhões de pessoas que prestam o Enem, só 51 tiraram 1000. Então tem muito mais vaga em medicina, em todos os cursos, do que esses 51. Certo? Fica tranquilo, vocês tiraram 160, tá bom ainda. Mas eu falo para vocês lerem esses textos, para você pegar ideias deles. Sabe? Então pega formas como você trabalhar. Começa a analisar o texto deles e ver o que ele usou. Agora, você já tem o Steve Jobs. Você já sabe como usar o Steve Jobs numa redação. Você já sabe como usar o Sartre. E você também já sabe como usar o Kant. Olha o tanto de ideia que você amplia no seu repertório. Por isso que eu vou passar para vocês isso, né? Então, conforme Immanuel Kant, o princípio da ética é agir de forma que essa vai de encontro à ética kantiana, dado que torna todos os cidadãos, desrespeitassem a privacidade, né? Dado que se todos os cidadãos desrespeitassem a privacidade alheia, a sociedade entraria em um profundo desequilíbrio. Com base nisso, o uso de informações virtuais é prejudicial à ordem social. Lembra que ele falou lá na introdução? Sobre os princípios da ordem social, da vida, e retomou aqui. E por consequente, aí ele conclui, torna-se contestável quando executado sem consentimento. Então ele trouxe a ideia lá, no caso, esses textos, você viu que ele escolhe trazer primeiro o argumento de fora, para depois associar com o argumento. Não tem problema, certo? Mas ele sempre traz o argumento de fora e usa ele para introduzir o argumento dele que ele vai falar. No caso aqui, o controle de dados, né? Desrespeito à privacidade pelo controle de dados. Certo? Aí a conclusão desse texto, né? Em suma, são necessárias medidas que atenuem a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Tá vendo? O aluno colocou o título. E copiou o título. Extremamente válido. Por quê? Porque ele se focou na introdução nos problemas do título. Aí ele colocou, em suma, são essas medidas que atenuem a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. É o título da redação. Olha que legal. Foi isso que ele se propôs a refletir mesmo. Ponto. Por causa disso, logo, a fim de dar liberdade de escolha ao indivíduo, ele colocou o efeito primeiro, ó. A fim de dar a liberdade de escolha para o indivíduo. Precisava estar na ordem os elementos? Não. Você pode colocar na ordem que você quiser, desde que tenha. Esse aluno começou com um efeito. Cabe, então já temos um efeito, cabe às empresas de tecnologia, então já temos um agente, solicitarem autorização para o uso dessas informações. Temos uma ação, por meio de advertências com linguagem clara. Então já tem um modo meio e um detalhamento, ó, tendo em vista a linguagem técnica utilizada, atualmente, por avisos do tipo. Então ele explicou por que vai ter essa advertência. Já tenho 5, certo? Ele ainda trouxe outra, né? Precisava? Não, mas ele trouxe. Mas vamos lá. Compete ao cidadão, a gente, ficar atento a essa questão, ação, de modo a cobrar e pressionar essas empresas, né? Aí explicou
um modo como ele vai fazer isso. Enfim, a partir dessas ações, as tecnologias, como disse Steve Jobs, moverão o mundo para frente. Lembra que ele falou na introdução em Steve Jobs? Ele não poderia deixar jogado lá. Ele tinha que retomar em algum lugar. Ele retomou no último parágrafo. Então, na dúvida agora, se for uma redação sobre tecnologia, você pode fazer igual ele. Abrir com o Steve Jobs, terminar com o Steve Jobs. Você já pegou a ideia. Esse texto é do André Bahia, certo? Ele foi um dos que disponibilizaram a redação nota 1000 dele. Tá vendo como não é tão impossível? Esse aluno fez mais do que precisava para tirar 1000. Sabe? Ele trabalhou ainda além. Vamos olhar mais alguns textos? Bom, agora outro texto, né? Esses textos aqui que eu estou pegando, muitos deles têm o hábito de começar por contexto. Precisa obrigatoriamente? Não. Mas eles usam o contexto e retomam em algum lugar, que também é válido. É gosto, né? É a forma como você se sente melhor escrevendo. Essa aqui começou. Em sua canção Pela Internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louvava a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados, então, algoritmo e controle de dados, que é um dos temas, né? Desenvolvidos por empresas e aplicativos de redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados. Bom, se há uma restrição das notícias, se há uma forma que os produtos culturais são direcionados, ocorre proporcionalmente uma manipulação. Você restringir a informação é uma forma de alienar, é uma forma de manipular. Então, eu já trouxe as ideias aqui, certo? Aí ela continua. Uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Aqui, ó, a manipulação claramente feita. Desse modo, tal manipulação do comportamento de usuários, ó o título aí que eles usam, como eu falei para vocês, para a seleção prévia de dados, é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Então, ele fechou o parágrafo, então, ele propôs. O que ele vai fazer? Qual que vai ser a proposta dele? Refletir sobre isso com um olhar crítico de enfrentamento. Tudo bem? Aí o desenvolvimento, como que ela colocou? Ó, olha só que legal. Em primeiro lugar, é válido reconhecer como esse panorama supracionado é capaz de limitar a própria cidadania do indivíduo. Acerca disso, é pertinente trazer o discurso do filósofo Jürgen Habermas, no qual ele conceitua a ação comunicativa. Esta consiste na capacidade de uma pessoa em defender seus interesses e demonstrar o que acha melhor para a comunidade, demandando a ampla informatividade prévia. Assim, sabendo que a cidadania consiste na luta pelo bem-estar social, caso os sujeitos não possuam pleno conhecimento da realidade na qual estão inseridos, e de modo como seu próximo pode desfrutar do bem comum, já que suas fontes de informações estão direcionadas. Eles serão incapazes de assumir plena defesa pelo coletivo. Logo, a manipulação do comportamento não pode ser aceita em nome do combate, também ao individualismo e ao zelo pelo bem grupal. Então, galera, o que você percebe? Ele sempre traz uma ideia de fora, desenvolve relacionando com o tema e apresenta uma pequena conclusão no parágrafo. Que é isso que eu peço para vocês fazerem, certo? Calma, a gente já vai para o intervalo. Estou vendo essa cara, aí vocês vão tomar água, vocês vão respirar, certo? A gente já vai. Em segundo lugar, tá vendo, ó, um texto que tirou 1000 e a aluna usou em primeiro lugar e em segundo lugar. Quanto tempo você acha que ela demorou para pensar esses elementos coesivos? 5 segundos? Nem isso, certo? Em segundo lugar, vale salientar como o controle de dados pela internet vai de encontro à concepção do indivíduo pós-moderno. Isso porque, de acordo com o filósofo pós-estruturalista Stuart Hall, o sujeito introduzido na pós-modernidade é dotado de múltiplas identidades. Sendo assim, as preferências e ideias das pessoas estão em constante interação, o que não pode ser limitado pela seleção prévia de informações, comerciais, produtos, entre outros, como ela se propôs a refletir. Por fim, seria negligente não notar como a tentativa de tais algoritmos de criar universos culturais adequados a um gosto de seus usuários criam uma falsa sensação de livre-arbítrio,
Então, falsa sensação de livre-arbítrio é uma manipulação. E o tolhe os múltiplos interesses e identidades que um sujeito poderia assumir. Então, apresenta, está vendo? Ela já chegou ao resultado disso, já mostrou um efeito para isso. Não é tão difícil, é? Não, você percebe. É que, tipo assim, o que mais assusta nesses textos, né, são os filósofos que as pessoas trazem, né? Porque você pensa, nossa, essa pessoa tem um domínio total. Mas, às vezes, você traz um Black Mirror, você traz uma coisa simples, um comecinho de história, e vale do mesmo jeito. É o que eu falo, que as pessoas tiram 1000 porque elas não são só boas na gramática, elas são boas em tudo, né? Então, acabam tendo um texto muito acima, às vezes, do que precisa. Perfeito? Bom, portanto, são necessárias medidas capazes de mitigar essa problemática. Para tanto, as instituições... Aí, ó, já começou lá e já jogou a introdução, ó, a solução. As instituições escolares, é o agente, são responsáveis pela educação digital e a emancipação dos seus alunos, certo? Então, já colocou lá, explicou como são as instituições escolares, né? São responsáveis e tudo mais, com o intuito de deixá-los cientes dos mecanismos utilizados pelas novas tecnologias de informação e torná-los mais críticos. Já temos uma ação aí também, né? Mais críticos. Ele falou, então, o que vai fazer? Essas instituições escolares vão mudar o aluno para deixar eles mais críticos sobre a manipulação de dados. Aí, como que isso vai correr? Isso pode ser feito pela abordagem da temática, desde o ensino fundamental, uma vez que essas gerações estão cada vez mais cedo imersas na realidade de novas tecnologias, de maneira lúdica e adaptada à faixa etária, contando com a capacitação prévia dos professores acerca dos meios comunicativos, por meio também de palestras profissionais das áreas de informática, que expliquem aos alunos como os alunos poderão ampliar seu meio de informações e demonstrem como lidar com tais seletividades. Assim haverá um caminho traçado para uma sociedade emancipada, né? Então você percebe que essa aluna, ela colocou até mais do que 5 elementos. Ela colocou um monte de coisa. Até estava um pouco misturado aí, mas ela teve os 5. E essa conclusão aborda o que ela trabalhou no texto. É por isso que fica um texto nota 1000. É difícil fazer isso? Conforme assim, a gente seguir aquele esqueminha que a gente trabalhou. É difícil? Certo? Então, você pode descer, por favor? Tem mais uns textos? Vamos pular eles, porque já chega o intervalo. Desce mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Pode descer, assim, porque a gente vai falar agora. Só queria mais um pouco. Isso, aí. Eu queria falar aqui agora, só antes de a gente ir para o intervalo, galera, alguns temas que são legais para cair no Enem esse ano. Já falei para vocês sobre o risco de usar celular ao volante, né, que seria um tema legal, mas tem outros também. Por exemplo, impactos do envelhecimento da população brasileira, né? Esse tema é um tema fantástico para esse ano. Por quê? Porque a gente ficou o primeiro semestre inteiro discutindo reforma da Previdência. Toda hora o jornal, todo mundo falando reforma da Previdência, reforma da Previdência, reforma da Previdência. Então, quais são os impactos que esse grande envelhecimento populacional está gerando? Um desses impactos é a reforma da Previdência, né? É a necessidade, então, de a gente rever a forma como a gente paga a aposentadoria. Porque cada vez mais pessoas ficam idosas. A gente poderia falar sobre isso, poderíamos falar sobre a questão do SUS. Então, como a gente vai formar médicos para lidar com essa terceira idade? Então, olha que tema legal para você estudar, fazer uma redação em casa, né? É um tema bem interessante para o Enem. Outro tema muito interessante, lembrando, o Enem nunca questiona o governo, tá? Nunca questiona, nunca trabalha com polêmica. Alguns vestibulares gostam de polêmica, gostam de trabalhar isso. Por exemplo, a VUNESP. A VUNESP, ela quer saber a opinião sua sobre alguma polêmica. Seria completamente, por exemplo, possível cair na VUNESP algo como manifestações artísticas devem ser patrocinadas pelo governo? Então, deve ou não? Isso é extremamente possível na VUNESP ser cobrado. Já no Enem, não. O Enem não cobra essas polêmicas, ele não cobra uma opinião direta sobre um assunto do leitor. O Enem já cobra como, por exemplo, escolas cívico-militares. Eu tenho muito costume de ouvir rádio e eu gosto de ouvir a Hora do Brasil, né? Por mais que a gente saiba que a Hora do Brasil seja um resquício da ditadura Vargas, eu acho que é muito legal ainda para a gente ficar informado. Vocês têm o hábito de ouvir a Hora do Brasil? Passa todo dia à noite na rádio, né? Eles têm das 7 às 10 da noite para passar obrigatoriamente. João Paulo, já quis ouvir uma musiquinha, chegou lá, estava passando isso, né?
Eu vi essa tua carinha aí. Mas eu acho legal, por quê? Porque estava na hora do Brasil, e proporcionalmente na rádio, durante o dia mesmo, a hora que eu estava vindo aqui dar essa aula, eu ouço direto o governo, uma propaganda do governo sobre as escolas cívico-militares. Fala, as escolas cívico-militares têm 39% menos reprovações, tem menos violência, tem menos... os alunos aprendem mais. Então, talvez ser cobrado a implementação das escolas cívico-militares no país seja um tema bem legal para o Enem. Visto que está toda hora falando sobre isso, certo? Ou até poderia cair um tema como violência nas escolas, né? Sobre violência na escola. E sobre violência na escola, um dos caminhos possíveis que você poderia abranger para diminuir a violência é também a implementação do modelo cívico-militar, certo? Que pode ser testado. Toda a forma de educação é válida a gente testar diversos modelos para ver qual que fica melhor, né? Dar diversas oportunidades. Outro tema legal, violência urbana no Brasil. Vocês sabem que a violência sempre foi um dos temas principais que a gente fala no Brasil, né? E com a violência, a intervenção federal no Rio de Janeiro no passado, a questão dos presídios no Nordeste, no Norte principalmente, né? Vocês viram lá que quando as Farc saiu, entregou as armas lá na Colômbia, gerou um vazio de poder no Norte e os presídios começaram a brigar, né? As facções começaram a se matar para ver quem que assumiu o tráfico lá no Norte. A violência explodiu no Norte e no Nordeste do Brasil, principalmente nas cadeias. Então, violência urbana, devido a esses fatores, intervenção no Rio de Janeiro e tudo mais, pode ser um tema cobrado no Enem também. Outro tema legal, impasses no processo de adoção no Brasil, né? No meio do ano agora, teve um concurso da VUNESP, que foi sobre conselho tutelar. Aí, quando veio uma aluna fazer aula particular comigo, né? Aí eu olhei para ela e falei assim, olha, o principal que a gente tem agora de problema de conselho tutelar no primeiro semestre, tem a reportagem das crianças. Lembra que as crianças subiram na passarela do shopping para serem adotadas? Foi o tema do conselho tutelar do concurso na VUNESP. Ela nem conhecia essa reportagem. Você está vendo? Se ela não tivesse feito aula comigo, mas ela fosse uma pessoa bem... ela tivesse o hábito de ver reportagens, a pessoa que tem o hábito de ver reportagens já viu o tema da redação antes. Ela já teria visto isso. Mas a questão da adoção, como o governo está falando muito disso, o Ministério da Família também, por exemplo, é um tema bem legal para ser cobrado, né? Adoção, doação de órgãos, são temas legais, porque são uma educação social e trabalham isso também, é legal para ser cobrado no Enem esse ano. Desafios para a inclusão digital da terceira idade. Como o Enem agora está mudando, está cobrando tecnologia, e é claro, como a gente está falando tanto de idoso, a população brasileira está ficando cada vez mais velha, seria bem interessante que a gente incluísse, então, como incluir, talvez, a terceira idade no mercado de trabalho, certo? Porque agora que as pessoas vão ter a aposentadoria mais tarde, elas também vão ter que trabalhar por mais tempo. Então, elas vão ter que ser incluídas no mercado de trabalho, esse pessoal. Então, como trazer inclusão digital para elas, ou inclusão no mercado de trabalho? É um tema bem interessante ser cobrado, né? A mulher brasileira no mercado de trabalho também é interessante, né? Então, quais os desafios que a mulher lida no mercado de trabalho? Sabe? Questões salariais, questões de contratação, que a gente viu muitas vezes isso, seria bem legal, porque é outro problema social brasileiro. Controle parental quanto ao uso da tecnologia, né? Bom, vocês sabem o que é alienação parental? Alienação parental, acho que é um tema muito difícil de cair, né? Mas é um tema bem legal. Alienação parental é quando os pais se divorciam e um pai ou uma mãe faz apologia para o filho contra o pai ou contra a mãe. Então fica falando na cabeça da criança, o seu pai é muito ruim para a gente, ou a sua mãe é isso, aquilo, sabe? Então é como iludem as crianças para lidar com ter um desfecho com as famílias, né? É claro, às vezes tem problemas, tem tudo, mas acaba construindo uma visão negativa sobre o familiar para o pai. Então a alienação parental é muito sobre o controle que os pais têm sobre a criança. E aí vem a questão, olha que tema legal. A alienação parental quanto ao uso da tecnologia. Até que ponto a gente pode deixar as crianças imersas nesse mundo de tecnologia, né? Sabe? Porque hoje em dia mudou muito a forma como as crianças brincam. Antes a gente brincava, Gustavo, aqui, a gente brincava de pega-pega, jogava betia na rua, ia jogar futebol. Hoje em dia vocês fazem tudo pelo computador, pelo videogame, pelo celular.
sabe? A criança hoje em dia nem fica mais com dor de sol, de estar queimado os braços e tal, porque não sai do quarto. Fica lá na sombra jogando. Então, até que ponto os pais têm que ter um controle sobre essa tecnologia? É claro, um controle também sobre a informação que as crianças acessam, né? A internet é um lugar que tem muita informação, mas nem tudo que tem lá é bom. Tem muita violência gratuita, tem muitos maus exemplos. Então, até que ponto os pais devem ou não controlar o que os filhos veem? E falando também sobre tecnologia, a gente pode falar sobre obesidade também, né? Porque o uso recorrente de tecnologia, a obesidade infantil, aumentou muito nesses tempos, né? Porque as crianças, além de estarem cada vez mais se alimentando com mais açúcar, mais outros problemas, eles também não praticam mais esportes. Crianças queimam muito menos energia, porque tudo que elas vão fazer de brincadeira, de lazer, muitas vezes é videogame, é celular, é computador. Então elas não queimam mais energia jogando futebol, jogando basquete, pega-pega, esconde-esconde, né? Aumento das DST entre os jovens brasileiros, né? Então, essa volta aí dos problemas sociais, desses problemas de doenças sexualmente transmitíveis nos adolescentes, certo? É muito legal para ser cobrado, mas já é um tema que a gente aposta um pouco menos. As consequências da pirataria para a sociedade brasileira, tá? São temas que eu peguei de recomendação em vários sites, tá? Certo? Não são só temas meus, também aqui estão temas que eu peguei como recomendação, porque eu fiz uma pesquisa prévia muito ampla também na internet para a gente trabalhar esse tema. Então, os problemas da pirataria, né? Quais são os problemas que a pirataria traz para a sociedade? Então, problemas como crime, que é um crime a pirataria, né? E como isso traz vírus para os computadores também, como isso inflige as empresas, atrapalha as relações de trabalho, visto que as pessoas geralmente vendem coisas piratas, não são registradas, não geram emprego, acabam então cometendo diversos crimes e as pessoas consomem esses produtos, porque são mais baratos. Tudo bem? Impactos da escassez de água no século XXI, né? A água sempre é um tema que todo mundo fala para o Enem, né? É um tema muito forte para o Enem, porque a gente sempre tem esse problema, né? Meio ambiente, seja Amazônia, seja desastre ambiental de Brumadinho, seja outro, sempre são temas legais para ser cobrados no Enem, né? Essas questões. E os desafios para a inclusão das pessoas autistas no mercado de trabalho, né? Bom, eu acho que um tema bem legal para o Enem, que a maioria das pessoas não pega, é para a inclusão de pessoas autistas. Então, como se cair isso no teu Enem, ó, não dá vontade de chorar, né? Já pensou cair no Enem? Como trabalhar a inclusão dos autistas? Por quê? Porque é um tema pouco a gente fala. E como o Enem trabalha muitas vezes questões de inclusão, que é extremamente válido, mas como incluir as pessoas autistas, então, na educação, na sociedade e no mercado de trabalho? Esse é um tema que é bem legal. Eu vou passar para vocês também depois, todos esses temas aqui, eu vou passar algumas coletâneas para vocês e reportagens, né? Para a gente pesquisar aqui. E é claro, vocês terem também pesquisar em casa, para ampliar o repertório. Por quê? Porque às vezes a informação que você pega para um desses temas, não cai o tema, mas cai uma coisa parecida, uma coisa relacionada, então você pode usar, certo? Você vai lá e traz para encaixar no seu tema. Tudo bem? Nessa primeira parte, acho que era mais isso que a gente tinha para falar, né?